No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre Do Inferno, que é uma HQ publicada originalmente entre 1989 e 1996 e depois publicada em um único volume em 1999 pelo Alan Moore e pelo Ed Campbell. Só que apesar de ter sido publicada no início dos anos 90 e depois ter essa publicação mais definitiva, digamos, no fim dos anos 90, a narrativa aqui de Do Inferno, como vocês devem saber, uma vez que esse daqui é um texto bastante conhecido, essa narrativa se passa em Londres do final do século XIX, mais especificamente entre agosto e novembro de 1888, e exatamente por conta disso nós estamos falando aqui então do fim da era vitoriana. E entre esses meses daquele ano, 5 prostitutas foram assassinadas, todas elas com um corte profundo na garganta, e depois essas moças tiveram os seus corpos mutilados, desfigurados e estripados. Graças então, principalmente à imprensa da época, o caso ganhou proporções gigantescas, e nem poderia deixar de ganhar, evidentemente, e por conta disso, ainda que não se saiba até hoje quem foi o verdadeiro autor desses crimes, persiste o nome e o status quase mitológico, digamos assim, do Jack o Estripador. E esse nome surgiu depois que um jornalista escreveu uma carta à polícia e assinou dessa forma. A partir disso, então, dezenas de cartas foram sendo recebidas ao longo do tempo, todas elas escritas por pessoas que se diziam os verdadeiros autores desses tais crimes. E ainda que a maioria dessas cartas tenha sido sumariamente descartada, algumas foram mais impactantes, como é o caso, por exemplo, de uma carta que foi acompanhada de um rim humano, ou de partes de um rim humano, e tudo isso acaba sendo narrado aqui em alguns momentos, ou em vários momentos, enfim, dessa HQ. E é claro que, como a real identidade do assassino nunca foi revelada, ao longo dos anos, e isso persiste até hoje em dia, foram sendo criadas hipóteses, teorias, conspirações, desde as mais mirabolantes até as mais concretas ou com maior número de evidências, para tentar descobrir quem era, afinal de contas, o tal do estripador. E é justamente nessa lacuna histórica, digamos, que esses autores trabalham em Do Inferno ao escreverem, ou melhor dizendo, ao elencarem para escrever essa narrativa uma dessas teorias, de modo a construir o enredo aqui dessa HQ. E a teoria escolhida pelos autores é, na verdade, uma conspiração que envolve da maçonaria à família real inglesa, que teria sido a verdadeira, digamos, mandante de todos esses crimes que foram acontecendo no final do século XIX. E isso acaba gerando aqui no enredo um clima de conspiração que se adequa muito bem a todo esse período final da era vitoriana, como se a corrosão e a perversidade desse assassino e desses atos que ele comete correspondessem, na verdade, a determinadas circunstâncias sociais, históricas e culturais próprias daquele período final ali da era vitoriana. Pensando ainda nessa lacuna histórica a partir da qual esses autores vão trabalhar, é curioso porque graças a ela e aos recursos que eles utilizam para a construção dessa narrativa, o livro, ou a HQ, enfim, se afasta daquelas histórias clássicas de detetive, por exemplo, uma vez que desde o começo a gente já sabe qual é a identidade escolhida aqui para esse assassino. Mas ao mesmo tempo em que esse recurso afasta essa narrativa de narrativas tradicionais de detetives e coisas do tipo, esse recurso acaba fazendo com que, primeiro,
o leitor perceba que, por mais que na ficção você tenha uma identidade, na vida real essa identidade permanece um mistério. E segundo, esse recurso acaba dando espaço para que esses autores trabalhem com explicações quase metafísicas para as motivações desse assassino. E como nós sabemos qual é o final da história, porque afinal de contas a história do Jack Estripador é uma história que ganhou certa notoriedade conforme os anos foram passando, esse caráter metafísico que os autores dão a esses crimes acaba fazendo com que esses assassinatos tenham um status de quase inevitabilidade. Então é quase como se esses assassinatos não fossem evitáveis por conta dessa construção mística e mítica que se construiu em torno deles. Pois bem, mas segundo a versão dos fatos utilizada aqui pelos autores, o assassino dessas 5 moças teria sido um médico da família real chamado William Gould. E como esse dado já nos é revelado desde o início da narrativa, isso permite aos autores então explorarem e construírem esse personagem desde a sua infância através de avanços e de recuos temporais. Então, o pai do William morreu quando ele ainda era muito criança, então a mãe teve que se encarregar sozinha ali da educação do William e de seus irmãos. Então, desde criança, a gente já percebe que o William apresentava alguns desvios de caráter que, enfim, se relacionavam, por exemplo, com o fato dele gostar de dissecar animais para ver como eles eram por dentro e aquela coisa toda. E isso poderia ser visto como uma brincadeira infantil, não fosse a recorrência com que isso acontece, e isso fica bastante explícito aqui em um determinado momento dessa narrativa. Só que o curioso é que esse desvio de caráter ou de conduta, enfim, do personagem sempre foi incentivado pela família e pelos amigos da família, porque isso era visto como um sinal de que aquele menino seria um médico nato. E de fato, o William não apenas se tornou um médico, como também se especializou em anatomia, o que mostra, primeiro, que ele é uma pessoa bastante exigente e bastante metódica, e isso explica um pouco dessa busca por uma perfeição quase transcendente, e por uma perfeição e por uma explicação quase transcendente para esses assassinatos que ele vai fazendo aqui ao longo da narrativa. E segundo, isso já demonstra que William soube fazer bom uso, digamos assim, daqueles impulsos destrutivos que ele sempre demonstrou ter desde a infância. E esses impulsos acabam voltando com força total, digamos, quando ele recebe esse serviço, né, que é se livrar ali daquelas moças. E ele teria que fazer isso porque uma dessas vítimas estava chantageando a família real. Então, como William tinha carta branca para poder fazer ali o que bem entendesse, ele foi aos poucos manifestando de maneira cada vez mais explícita a sua agressividade. E isso fica claro graças à violência crescente que ele aplica a cada uma de suas vítimas. E conforme essas mortes vão se tornando mais simbólicas e mais violentas, de maneira quase que antagônica, o leitor começa a perceber que esse sujeito está enlouquecendo cada vez mais. Ou seja, ele pode usar os seus conhecimentos da área de medicina, que sempre foram muito mais uma válvula de escape do que qualquer outra coisa, e a partir desses conhecimentos, William pôde levar a bom termo, digamos, a sua obra de arte, que é, enfim, fazer esses assassinatos. Só que, como ele sempre
se reprimiu por conta dessa sua violência e etc e tal, como ele sempre usou como válvula de escape apenas os seus conhecimentos ali na medicina, o William não sabe lidar com essa liberdade de poder fazer o que bem entender, e justamente por conta disso ele acaba enlouquecendo. Então, para além dessa exploração do passado do personagem, ao revelarem desde o início quem é o assassino, os autores têm maior liberdade para, por exemplo, narrar a história dos assassinatos a partir da perspectiva do próprio William. E me parece que esse é um dos pontos mais interessantes dessa narrativa, porque isso gera algum tipo de identificação entre o leitor e o personagem, porque nós presenciamos todos esses crimes e isso, de certa maneira, nos coloca na posição de cúmplices do assassino. Então, por exemplo, há vários momentos aqui em que, em primeiro plano no quadro, estão ali as mãos do William. E isso acaba tendo dois efeitos diferentes. O primeiro efeito é que isso nos coloca dentro do ponto de vista desse personagem. É como se nós fôssemos ele olhando para as próprias mãos. Mas esse recurso imagético do quadro também sugere a capacidade que esse assassino tem de manipular todas aquelas situações, porque ele consegue orquestrar muito bem, pelo menos de início, como seria cada um dos seus crimes. Então, ele consegue, de maneira bastante metódica, digamos, estabelecer um determinado plano de trabalho para poder, enfim, ir matando cada uma dessas moscas. Pois bem, o motivo então que acabou fazendo com que essas moças fossem assassinadas, segundo a teoria adotada aqui pelos autores dessa HQ, foi um pedido da rainha Vitória para tentar encobrir um caso que o príncipe Albert teve com uma vendedora de uma loja de doces ou coisa parecida. E desse caso acabou nascendo uma criança. E seria, evidentemente, um verdadeiro escândalo se alguém soubesse de tudo isso. Por conta disso, amando da família real, acabam internando essa vendedora em um manicômio na tentativa de abafar toda essa história. Só que essa vendedora era muito amiga de uma prostituta chamada Mary Kelly, que estava precisando de dinheiro para se proteger e para proteger algumas amigas ali de ofício, digamos, de uma gangue que estava ameaçando prostitutas pelas ruas de Londres. E ora, né, tendo em vista esse cenário, que nós temos então a Mary Kelly precisando de dinheiro para poder pagar ali essa gangue. Nós temos a Mary Kelly descobrindo toda essa história envolvendo o príncipe e uma de suas amigas, né, que é a vendedora ali na loja de doces, e isso acaba fazendo com que essa personagem decida chantagear a família real para assim ter algum dinheiro e se livrar da tal gangue. Então veja que teoricamente seria o plano perfeito. A partir disso, então, né, com a família real descobrindo que está sendo chantageada e com essa família real indo procurar o tal do William Gould, esse grupo de mulheres começa a se desfazer conforme cada uma delas vai aparecendo morta. O problema é que o sujeito encarregado de matar essas mulheres é uma pessoa completamente perturbada. Tanto é assim que o William encara esse serviço como algo digamos, de dimensões metafísicas, porque o William ele tem ali algumas visões em que ele acaba entrando em contato com o grande arquiteto do universo, como ele diz, de modo que ele pensa que o pedido da rainha é um sinal divino que o autoriza a realizar uma grande obra por meio ali daqueles assassinatos. A partir disso, então, esses assassinatos passam a ter simbolicamente uma função de reiterar a submissão feminina, de modo que abafar o escândalo da família real passa a ser um interesse secundário do William Gould, que quer fazer com que esses assassinatos
digamos assim, garantam a soberania masculina sobre as mulheres, sobre o feminino. Isso porque, segundo a argumentação desse personagem, em um dado capítulo aqui do livro, o patriarcado ele é muito mais recente do que um possível matriarcado, digamos. E exatamente por conta disso, o patriarcado ele precisa ser reforçado de tempos em tempos, daí as mais diversas formas de violência dirigidas contra as mulheres historicamente, porque isso seria um modo de manter a ordem que privilegia os homens. E esse processo de tornar místico e simbólico algo que seria apenas pragmático, que é se livrar de possíveis inimigos da família real, esse processo se intensifica porque o William faz parte da maçonaria. Então existem várias passagens aqui em que ele usa elementos dessa organização ou dessa sociedade secreta, enfim, para tentar justificar ou explicar, enfim, a grandiosidade desses atos que ele está prestes a cometer, sobretudo no capítulo em que o William e um cocheiro chamado Netley vão vagando pelas ruas de Londres. E nesse capítulo existe toda uma argumentação que vê a arquitetura como esse símbolo da luta entre opostos, entre o masculino e o feminino, o dia e a noite, a razão e a loucura e etc. Mas o curioso é pensar que o William mistura esses aspectos opostos, porque afinal de contas ele tem ali uma loucura racional, unindo nesse sentido, segundo essa argumentação dele, aspectos masculinos e femininos. E daí não é por acaso, me parece, que ele diga que vai fazer nascer um novo século. Né? Então, nesse sentido, a brutalidade desses assassinatos é como uma marca física e simbólica dessa dominação masculina sobre o feminino. Só que essa brutalidade dos assassinatos acaba vindo de uma pessoa que mistura em si aspectos desses dois elementos opostos, que são o elemento masculino e o elemento feminino. E ainda nesse capítulo existe uma associação bastante interessante entre a arquitetura e a escrita como duas formas que a humanidade encontrou para demarcar as suas atividades, digamos assim. E isso me fez lembrar bastante de um capítulo lá do Notre-Dame de Paris, né, que é o Corcunda de Notre-Dame, romance do Victor Hugo, sobre o qual nós já conversamos aqui em algum momento do passado, e evidentemente que o link para esse vídeo vai estar lá embaixo, então caso não tenha visto, eu sugiro que você faça isso. E daí, deixa eu procurar aqui, existe um momento na página 9 do capítulo 4, aqui de Do Inferno, pensando nessa relação entre a arquitetura e a escrita, o William Gould e o cocheiro chamado Netley estão vagando pelas ruas de Londres, e daí o Gould diz que eles vão precisar ler na cidade alguns símbolos, e o cocheiro diz que não vai poder fazer isso porque afinal de contas ele não sabe ler. E daí a isso o William Gould responde: grande parte da narrativa de Londres não foi traçada em palavras. Na verdade, é uma literatura de pedra, de nomes, locais e associações, onde ecos indistintos reverberam em muros distantes e destroçados da história sangrenta. Exatamente por conta disso, então, pensando nessa relação entre a escrita e uma arquitetura que é grandiosa, esses assassinatos deveriam ser grandiosos também, ou pelo menos deveriam ser tão grandiosos quanto é a arquitetura de Londres, porque só assim esses assassinatos seriam eternizados na história, tal qual a arquitetura londrina. Daí é que vem essa necessidade de percorrer vários marcos simbólicos da cidade e associar cada um desses símbolos a uma das mortes. Então, por exemplo, essas mortes elas são cheias de simbolismos, né? Todas essas moças, por exemplo, elas têm
as suas gargantas cortadas sempre da esquerda para a direita. Então isso tem uma carga simbólica muito grande, segundo o William Gould aqui nesse capítulo. E curiosamente, por mais que 5 mulheres sejam assassinadas, o plano original era matar apenas 4. A quinta acabou entrando na conta por uma infeliz e trágica coincidência. Mas o fato é que, independente disso, essas 5 mortes acabam desenhando um pentagrama que cruza uma determinada região ali da cidade de Londres, e o pentagrama é por si só um símbolo cheio de significados, e isso vai ser posto aqui também nesse capítulo, né? E o interessante nesse momento da narrativa é que ele mostra que algo místico e macabro subjaz mesmo a vida mais cotidiana da cidade. Então, ao comentar esses marcos espalhados por Londres, William acaba mostrando que existe uma ordem anterior e que permanece oculta mesmo que estando ali visível, tal qual os interesses da família real, que está por trás de tudo, né, acobertando e justificando esses assassinatos. E ainda pensando na estrutura desse capítulo, que eu acabei de ler um trecho aqui para vocês, esse personagem do cocheiro, que seria posteriormente ajudante do William, ele ocupa aqui a função do leitor, digamos, porque tanto ele quanto nós estamos aprendendo sobre toda essa simbologia, e exatamente por conta disso, todos os envolvidos, o leitor e esse personagem que é o cocheiro, acabamos nos tornando aos poucos cúmplices nesses crimes. E assim como o Netley, que é o cocheiro, passa mal ao entender a dimensão do que estava prestes a acontecer, o leitor também se sente desconfortável, já que nós sabemos como toda essa história vai terminar. E além disso, assim como o leitor continua a leitura, apesar desse desconforto, o que é algo que beira o sadismo, digamos, o Netley ele continua ajudando o William conforme esses assassinatos vão acontecendo, mesmo se sentindo culpado. E ele continua porque está com medo e porque ele tem esperanças de um dia fazer parte da maçonaria, graças à intervenção do William. Porque essa lógica da sociedade secreta está muito presente aqui, né? Existe um dentro e um fora, existe um nós e um eles. Então, se você está dentro, se você é um de nós, você vai ter a nossa proteção, e é justamente esse o interesse desse rapaz, porque afinal de contas nós estamos falando de um sujeito pobre que vê nessa possibilidade um meio de subir na vida, digamos assim. Portanto, nós temos aqui postas 2 posturas antagônicas em relação a esses crimes. Por um lado, nós temos o William, que vê nesses crimes algo potencialmente grandioso, mas por outro lado nós temos a família real, que não dava a menor importância a esse caso, porque afinal de contas ninguém daria falta de 4 ou 5 prostitutas ali pelas ruas de Londres. Ou seja, diante da necessidade de preservação da ordem e da manutenção do Estado, a vida dessas mulheres assassinadas perde a sua importância. O problema é que esses assassinatos, como eu já disse antes, eles ganharam outras proporções graças à repercussão que o caso teve na mídia, que, como eu disse, foi responsável por criar esse mito a partir da criação de um personagem, que foi o Jack o Estripador, né? E daí existe um momento bastante interessante nisso. Deixa eu ver aqui qual dessas marcações aqui é a correta. Aqui, esse momento está na página 2 do capítulo 9, né? Pensando nessa intervenção da mídia em todos esses casos, existe um momento em que é dito o seguinte: olhe só para essa gente, 4 mulheres foram mortas e isso mais parece o início de uma nova indústria. Vai por mim, é só o começo. Então veja que
essa espetacularização do crime ou dos crimes, aliada ao sadismo do leitor que sabe do final, mas que continua lendo, esses dois elementos me fizeram lembrar bastante daquele filme de 97 chamado Funny Games, e que aqui no Brasil recebeu o título de Violência Gratuita, né? Porque nesse filme nós temos ali uns rapazes que invadem a casa de uma família e começam, enfim, a torturar essas pessoas, etc. E existe uma cena em que um desses rapazes olha para a câmera e diz: a gente só continua porque você está assistindo, né? Então veja, ou algo muito parecido com isso. Então veja que essa relação, né, entre o público e os assassinatos que está presente lá no livro me fez, enfim, estar presente aqui também. Então acabei fazendo essa associação. Mas, indo contra todos os prognósticos, então, voltando aqui à narrativa, esse caso dessas mulheres assassinadas chamou muita atenção e a população foi ficando cada vez mais aterrorizada, de modo que a polícia foi se envolvendo cada vez mais no caso, sobretudo quando nós pensamos no inspetor Aberlin ou algo do tipo, que vai aos poucos percebendo e tendo de lidar com o fato que todos os verdadeiros responsáveis pelos crimes estão muito acima dele, né? Então ele acaba descobrindo que tudo isso diz respeito, aliás, aos interesses da família real, de modo que esse personagem do inspetor acaba encarnando a imagem do policial que se frustra ao se deparar ali com uma corrupção do próprio sistema. E o envolvimento desse inspetor é tanto que ele chega, inclusive, a se aproximar de uma das vítimas, que é a Mary Kelly. Só que a relação deles se mantém sempre em um nível platônico, digamos assim. E o mais curioso, pensando na relação ou no tratamento dispensado a esse personagem e às vítimas, é o seguinte: eventualmente esse inspetor acaba descobrindo sobre o envolvimento da família real nesses assassinatos, o que faz com que ele descubra também sobre o caso do príncipe Albert. Só que enquanto essas moças são mortas para não falarem nada, o investigador recebe ali um suborno obrigatório, digamos, porque ele recebe a sua aposentadoria ou algo parecido, e ganha uma casa em um lugar bem distante para que ele possa sumir de Londres e assim não contar nada daquilo que ele sabe a ninguém. E com isso, finalmente, nós chegamos às vítimas, que são o centro de interesse nessa narrativa. E daí, eu não ia poder me lembrar o nome delas todas, né? Então eu vou colar aqui. A primeira dessas vítimas foi a Mary Ann, que não tinha dinheiro para poder pagar ali uma hospedaria, e por conta disso saiu vagando pelas ruas de Londres à busca de um cliente, e com isso acabou se deparando ali com o William Gould. A segunda vítima é a Anne, que estava procurando clientes porque ela precisava de dinheiro para se alimentar. Então veja que existe essa questão da pobreza dessas personagens posta em evidência. A terceira vítima foi a Elizabeth, e esse não foi o crime perfeito, digamos assim, porque o William teve algumas complicações no processo, e daí você vai ter que ler para saber exatamente o que aconteceu. Depois nós tivemos o caso da Catherine, que morreu porque estava no lugar errado e na hora errada, então ela não tinha nada a ver com esse grupo, mas acabou, enfim, se vendo envolvida em toda essa confusão. E por fim nós tivemos aqui como quinta e última vítima e principal vítima a Mary Kelly, né? E é bastante interessante porque o assassinato dessa última personagem é aquele que é narrado de uma maneira mais interessante, porque tudo é visto de fora do apartamento da moça, de modo que cabe ao leitor imaginar o que pode estar acontecendo. E por isso nós ficamos tão apreensivos nessa passagem, porque nós já sabemos qual é o modus operandi do assassino. Então, essa mudança no modo de narrar uma determinada cena pode sugerir que esse assassinato foi ainda mais cruel do que os anteriores. Só depois, em um capítulo subsequente, é que nós vamos ficar sabendo o que de fato aconteceu, e toda essa sequência é feita de tal modo
que acaba demonstrando como o William Gould era um sujeito metódico. Até mesmo os quadros de toda essa sequência são quadros que sugerem, de alguma maneira, um ritmo mais contemplativo, menos vertiginoso do que os outros. Porque os outros, como ele mostra o assassinato acontecendo, é tudo muito ágil, digamos assim, por mais que sejam quadros fixos, né? Já nesse, como ele mostra sempre uma mesma cena, né? E em vários quadros diferentes, isso sugere uma passagem do tempo, e enquanto do lado de fora do apartamento está tudo tranquilo, a gente sabe que lá dentro uma mulher está sendo assassinada. Então esse recurso utilizado aqui pelo Ed Campbell nesse trecho me chamou bastante atenção, exatamente por conta desse jogo que ele estabelece com o leitor, o que confirma a nossa posição de cúmplices em tudo aquilo que está acontecendo. A gente não precisa nem ver para saber o que está acontecendo ali dentro de fato. Então, não por acaso, nesse último assassinato, o William Gould acaba tendo um delírio um pouco mais elaborado, digamos assim, do que os delírios anteriores, e ele pensa, inclusive, que ele está dando uma aula de anatomia, e essa disposição dos quadrinhos nas páginas acaba reforçando essa ideia de que ele é um sujeito ali que está mesmo fazendo uma palestra, ele está explicando como ele vai fazer cada coisa, etc, etc. E uma coisa bastante interessante é como esses assassinatos acabam tendo, então, uma gradação. É como se, e eu creio que eu já falei isso aqui, é como se, pelo nível de violência, fosse ficando cada vez mais evidente o descontrole desse assassino. E a cada novo crime, ele tem delírios cada vez mais estranhos. Então, por exemplo, depois de assassinar a primeira mulher, ele tem ali uma visão de uma luz ou coisa parecida. Depois, no segundo assassinato, ele acaba tendo a visão de uma família na frente de uma televisão. Depois, ele tem a visão de uma galeria ou de uma esquina com várias lojas, enfim. Talvez aquilo seja um shopping também, né? E daí, nesse último assassinato, ele acaba tendo a visão de um escritório cheio de computadores, etc, etc. Então ele tem essas visões com o futuro, né? E ainda pensando nessas visões ou nesses delírios, enfim, existe um que acontece antes desses assassinatos e que impressiona bastante, porque nesse delírio o William ele acaba vendo ali uma divindade ou algo parecido, que é na verdade um bode gigantesco, né? E o William tem essa visão enquanto está tendo um infarto, né? Então isso é bastante impressionante. E depois de ter essa visão, o William acaba dizendo que ele teve ali uma visão de Deus, como se ele tivesse recebido mesmo uma missão divina nesse momento. Mas de fato, pelo tamanho da imagem aqui na página, parece mesmo que nós estamos lidando com algo da ordem do divino, né? Que altera inclusive não apenas o estado físico desse personagem, mas a própria consciência dele, porque parece que o tempo não passa nessa passagem em que o William tem essa visão, né? Antes de todos esses assassinatos. E daí eu me esqueci de colocar aqui um marcador, e agora para eu encontrar essa página, que eu acho que vale a pena mostrar, vai ser um verdadeiro sacrifício. Aqui achei a página a qual eu estava me referindo. Então veja, o William acaba tendo essa visão aqui, e como é um quadrinho muito grande, né, como ele ocupa a página toda, a gente fica assim embasbacado. E daí aqui está o William, né, diante de toda essa grandiosidade, e esse contraste então acaba sugerindo de fato algo que beira o místico. Mas enfim, voltando a essas vítimas, veja que nós estamos falando aqui de mulheres que se prostituem às vezes por centavos só para conseguir sobreviver. Isso porque na época as opções que a mulher tinha em sociedade eram basicamente duas: ou ela se casava ou ela se prostituía para poder ali
conseguir se manter. E note, então, as contradições de uma sociedade capitalista. De um lado, havia a imposição da moral vitoriana, mas, por outro lado, havia essa necessidade de sobreviver sem ter um marido. Então, a prostituição deixa de ser aqui um problema moral e passa a ser um problema muito mais social e financeiro, porque, afinal de contas, como é que essas mulheres iam seguir a moral vigente, sendo que elas eram pobres a ponto de terem de vender o próprio corpo, né? Então, essas vítimas, elas estão envolvidas em vários níveis de opressão, digamos. Elas são oprimidas por serem mulheres, por serem pobres, por serem prostitutas. Uma delas é estrangeira, então isso acaba dificultando ainda mais a inserção dela no sistema social, né? Então veja, se elas não fossem uma dessas coisas, provavelmente esses crimes eles não teriam acontecido, porque elas só chantagearam a família porque elas eram pobres e eram prostitutas e precisavam se proteger da tal gangue que queria, enfim, matá-las ou coisa parecida, né? Outro exemplo, o William, ele acaba sempre dando uvas para essas mulheres para poderem ali, enfim, para poder atrair a atenção delas. E veja que a uva, ela aparece aqui como algo ligado às elites, porque a uva era muito caro. Então, se ele estava dando uva para alguém, é porque ele era muito rico e isso interessava essas moças. E pensando na ocupação dessas mulheres, é interessante notar que, ainda que William não tenha tido nenhuma relação com elas, a natureza desses crimes é de ordem sexual, porque ele mutila as genitálias e ele tira o útero dessas mulheres. E isso é bastante sintomático, porque afinal de contas, se a mulher só serve para ser mãe, quando uma mulher perde o seu útero, ela acaba perdendo ainda mais a sua importância perante a sociedade. Então veja que por mais que esses assassinatos tenham um caráter da violência física mesmo, eles também estão, digamos assim, envolvidos em uma violência simbólica muito grande. E não por acaso, em vários momentos, os homens, principalmente o assassino, eles ocupam quadros muito maiores do que aqueles destinados às mulheres, né? A única exceção é a rainha. E daí, isso eu lembro de ter marcado logo de início, né? Então veja, a rainha, ela talvez seja a única mulher que aparece aqui em um quadro maior, e não apenas maior, mas ela também está sozinha, né? E daí, olhando aqui essa sequência, é bastante curioso notar que sempre que a rainha aparece, os quadros eles se dispõem desse mesmo modo, né? Então existe essa quase perfeição aqui na disposição da imagem da rainha, e isso me parece bastante interessante, porque ele joga com a imaginação do leitor ao mostrar só a rainha na maioria das vezes, dando destaque à importância e à gravidade daquilo que está sendo dito por ela aqui aos outros personagens. Então, enfim, fora a rainha, né, que é uma pessoa ali ligada à realeza, evidentemente, as outras mulheres elas sempre aparecem em quadros ou do mesmo tamanho ou menores do que os quadros destinados ali aos personagens masculinos, né? O que marca também esse domínio dos aspectos masculinos sobre os aspectos femininos, que é um dos interesses do assassino aqui, como ele diz lá no capítulo 4. Mas enfim, outro personagem bastante importante aqui vai ser o Robert Lees. E esse sujeito é o sensitivo da rainha. Ele diz que tem dons paranormais, que ele enxerga coisas, etc., que ele tem revelações e coisas do tipo. E ele vai ter um papel determinante para essa narrativa, só que aí eu não vou poder, enfim, para o desfecho dessa narrativa, mas eu não vou poder falar exatamente como isso acontece. Mas é bastante interessante porque esse personagem ele acaba questionando, né, se aquilo que aconteceu foi algo
completamente mundano ou se aquilo que aconteceu foi algo com uma centelha divina, digamos assim, e daí eu não vou poder entrar em maiores detalhes, mas é bastante interessante perceber como esse personagem se comporta conforme a narrativa avança. Mas enfim, por falar nisso, o final aqui dessa HQ tem um tom bastante pessimista, ainda que condizente com a realidade, porque afinal de contas, mesmo que penalizado, o mal acabou vencendo aqui no fim das contas. Tanto é assim que, como a gente já sabe, até hoje não se sabe qual é a verdadeira identidade deste assassino, então o mal continua vencendo mesmo na vida real, digamos assim. E esse final cínico e pessimista acaba confirmando o título do livro, que aparece explicitamente em um determinado momento aqui. Deixa eu ver, isso eu lembro de ter marcado também. Aqui, esse trecho está no capítulo 9, página 31. E daí existe um momento aqui em que o William está conversando com o cocheiro, que é o Netley. O Netley ele está tendo uma crise moral, ele está pensando em desistir de ajudar em todos esses crimes. E daí o William ele diz o seguinte: estamos na mais extrema e absoluta região da mente humana, um mundo das profundezas, escuro e inconsciente. Um abismo radiante onde os homens encontram a si mesmos. O inferno, Natalie. Nós estamos no inferno. Então, talvez toda aquela sujeira, todo aquele clima decadente atribuído a Londres aqui, nos dê notícia não apenas do fim da era vitoriana, mas também desse inferno que é muito bem traduzido pelos desenhos do Ed Campbell e que é um inferno ao mesmo tempo subjetivo, quando nós pensamos no estado mental desses personagens, mas é também o tanto do assassino quanto dessas vítimas, porque elas vão ficando com medo de serem as próximas, né? Mas esse inferno é também objetivo quando a gente sabe do que aconteceu de fato com essas personagens. Então veja, pensando agora nessas ilustrações, né, nesses desenhos, que é outra parte importante aqui de uma HQ, o fato de ser em preto e branco tem várias consequências que interferem diretamente nessa narrativa. E daí um de vocês, né, o Leonardo, me mandou algumas fotos dessa HQ colorida e eu acho que o fato de ter uma versão colorida dessa história acaba, enfim, tirando um pouco do impacto que esses desenhos geram na gente, né? Então veja, exatamente por ser em preto e branco, algumas imagens são mais difíceis de entender, o que acaba sugerindo uma indistinção entre o dia e a noite, a realidade e o sonho, o objetivo e o subjetivo, o delírio e a lucidez e por aí vai, né? Além disso, por serem preto e branco, essas imagens elas se tornam menos agressivas, o que permite que a agressividade do conteúdo seja um combustível para a imaginação do leitor. Então, como o sangue aqui é em preto e branco, ele se confunde com o resto da cena. Mas aí, como a gente sabe da gravidade do que está acontecendo ali, a nossa imaginação se ocupa de preencher tudo aquilo que a ausência de cor deixou para trás. Outra coisa que me chamou bastante atenção aqui foram os traços do Ed Campbell, que nem sempre são traços muito bem definidos. E isso sugere uma distorção da realidade, apontando para um estilo aqui que fica entre o impressionismo, quando a gente pensa no modo como o elemento externo se torna interno, e o expressionismo quando a gente pensa no contrário, em como que o dado interno se torna externo a esses personagens. Então, esse jogo me pareceu bastante interessante aqui. Além disso, esses desenhos evocam uma ideia de claustrofobia, de medo, de insegurança pelas próximas vítimas, e tudo isso se dá por conta desse preto e branco mesmo, por conta desse traço pouco definido em vários momentos.
enfim. E pensando ainda nesse retrato do inferno, que é um inferno objetivo e subjetivo, é curioso pensar em como essas ilustrações reforçam a ideia de um ambiente decadente, sem vida, triste. Então o espaço urbano aqui, ele é retratado sem nenhum tipo de glamour, o que é uma coisa muito interessante também. Além disso, esse excesso da cor preta faz com que tudo pareça acontecer ali de noite, nas sombras. Tudo é muito melancólico, incerto, soturno, triste e etc. E quanto mais próximo dos assassinatos, mais escuros esses quadros vão ficando, né? Misturando o escuro da noite e o escuro dos pensamentos desse assassino. E nesses momentos em que os personagens enlouquecem de fato, os balões de fala eles ficam diferentes, eles ficam meio distorcidos para reforçar essa relação mesmo entre a distorção interna dos personagens e essa distorção que eles apresentam externamente, pela aparência ou pelas ações. E por fim, existem aqui, pensando nesse jogo de cores entre o preto e o branco, existe ali o cinza, né? E existem momentos em que o cinza é usado aqui para preencher determinadas cenas, principalmente depois que o primeiro assassinato aconteceu. E essa cor cinza, misturada ali com o preto e com o branco, evoca toda a ideia de que algo está se desfazendo, de que as coisas estão virando pó, de fato, ali, conforme esses assassinatos vão se desenrolando. Outra coisa que chamou bastante a minha atenção ao longo dessa leitura foi percebendo como o Ed Campbell foi utilizando diversos recursos diferentes para poder contar visualmente essa narrativa. Então, por exemplo, existem trechos só com balões de fala sobre um fundo preto, existem trechos em que o contraste entre o assassino e as vítimas fica posto, seja pelo estilo de desenho, seja pelo tamanho dos quadros. Existem momentos em que os quadros eles são dispostos na página de maneira mais simétrica e regular, né? E isso sugere uma ideia de progressão um pouco mais lenta do que está sendo narrado, ao passo que em outros momentos esses quadros eles são dispostos de maneira um pouco mais irregular e assimétrica, e isso sugere uma noção de uma narrativa um pouco mais vertiginosa em determinados trechos. Existem momentos aqui em que um único quadro ocupa toda uma página, ou quase a totalidade da página, né? E isso demanda um pouco mais de tempo de leitura para que a gente perceba um pouco mais os detalhes de uma determinada imagem. Então veja que tudo isso contribui para a construção dessa narrativa que se situa não apenas no momento final do século XIX, mas também em um momento que já aponta para o século XX. Não por acaso existe aquela famosa frase atribuída ao Jack o Estripador e que vai ressoar aqui, né? Porque, segundo é dito, existe um momento em que o Jack afirma que um dia os homens iriam olhar para trás e veriam que ele deu à luz o século XX. E para poder reforçar isso, os autores colocam aqui, em determinado momento, uma coincidência no mínimo estranha, para não dizer profética. Porque em uma determinada cena você tem um casal conversando em alemão. E nessa edição que eu tenho, existe um apêndice onde o Alan Moore ele vai explicando página por página o que ele quis dizer, as referências para construir cada quadrinho, etc, etc. E daí, em dado momento aqui, ao se referir a esse trecho em que o casal está falando em alemão, o autor diz o seguinte: as razões por trás da cena apresentada aqui são a coincidência cronológica, algo ressonante, que liga o início dos assassinatos com a concepção de Adolf Hitler. Tendo nascido em abril de 1889, a simples aritmética coloca a concepção de Hitler em algum ponto ao redor de julho ou agosto do ano anterior. Por razões óbvias, escolhi agosto a fim de apresentar a notável justaposição de um inexplicável e repentino banho de sangue ocorrendo em um dos mais povoados bairros judeus do mundo, quase no momento preciso em que o futuro chanceler do Reich ganhou existência. Então veja que a concepção coincide com o derramamento de sangue judeu, e isso aparece aqui
em uma visão que a mãe do Hitler tem, estabelecendo uma rima visual entre esse momento da concepção e o momento em que o sangue judeu estava sendo derramado. E coincidentemente, essa concepção aconteceu na mesma época em que os assassinatos promovidos aqui pelo William Gould estavam sendo gestados. De modo que parece que realmente, com esses crimes tão violentos, o Jack acabou dando origem a um século tão violento como foi o século XX, e exatamente por conta disso fica aqui a minha sugestão de leitura. Eu acho que esse é um daqueles quadrinhos inescapáveis, né? Mas eu não tinha um pouco a ideia da dimensão do porquê disso até entrar em contato com a narrativa mesmo. Então, eu sugiro que você leia aqui, caso você consiga este quadrinho, né? Eu não sei se isso é bem um quadrinho, se é uma graphic novel, enfim, são nomenclaturas que eu não domino, mas eu acho que eu me fiz entender. Bom, eu vou deixar lá embaixo o link onde você pode adquirir o livro, daí, adquirindo pelo link, você me ajuda e aquela coisa toda, certo? Vemo-nos em um próximo vídeo e um amplex.